anunciamos Jesus, vai para o ar. Para aquela samaritana, não era difícil perceber que Jesus era um judeu. Os judeus tinham um modo próprio de se vestir, tinham um sotaque especial. E havia um ódio profundo entre eles, aqueles ódios, como todo ódio é irracional, mas que vai se perpetuando de geração em geração, porque a pessoa nasce, às vezes, num contexto em que o outro lá já é apresentado como inimigo, inimigo a ser evitado, a ser afastado. E ela se surpreende que Jesus, judeu que se considerava superior, todo judeu se considerava superior, se dirige a uma mulher mais ainda samaritana. E os judeus evitavam ficar sozinhos com mulheres. E esse espanto foi sentido também pelos apóstolos, quando chegaram e viram Jesus falando com uma samaritana. É a oportunidade, então, para Jesus educar a samaritana e educar os apóstolos. Porque vejam, os apóstolos tinham ido à cidade para comprar alimento material. A samaritana tinha ido ao poço buscar uma água, também um elemento para a vida material. E Jesus vai lhes mostrar que ele tem uma água que é viva, que é capaz de saciar profundamente a sede de cada pessoa. Ele tem a resposta que as pessoas procuram. Ele sabia que aquela mulher samaritana, no fundo, era uma pessoa infeliz. Buscava em vários casamentos a felicidade, a realização. E, coitadinha, encontrava o vazio. Os apóstolos também estavam em busca de quê? De prestígio. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Em busca de poder, achando, olha, quando nós tivermos que continuar a obra de Jesus, vamos expulsar os romanos, e aí nós é que vamos nos sentar um à direita, um à esquerda do Senhor. Quer dizer, a visão dos apóstolos também era muito pobre, e foi um trabalho lento de Jesus para educá-los. Mas agora ele quer lhes antecipar que ele tem algo de diferente, capaz de saciar a sede. Não sendo mais necessário, como acontecia com a samaritana, de cada momento ter que ir no poço buscar água novamente. Ele dizia que a água que ele daria de beber, esta seria capaz realmente de preencher o seu coração ferido, machucado, insatisfeito e inquieto. Mas Jesus procurou dizer à samaritana: se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o dom de Deus. Eu penso que esta palavra que o Senhor dirige para nós, e quando eu digo nós, eu não estou pensando em geral, estou pensando em mim, em primeiro lugar, porque também eu preciso buscar o caminho da santidade. E em você. Se você, se eu, se nós conhecêssemos o dom, aquele dom que que Jesus veio nos trazer a pedido do Pai. Quer dizer, Deus tem um plano grandioso de salvação. Diante do pecado, responde com o seu amor, com a sua misericórdia e com o seu perdão. Envia-nos o seu Filho para nos estender a mão, como aquele bom samaritano que estendeu a mão sobre quem estava caído à beira do caminho. Assim é Jesus, vem ao nosso encontro para nos ajudar a caminhar, a ter uma água viva, a não ficar buscando no pecado e encontrando a infelicidade, porque o pecado leva à morte. São Paulo analisa muito isso, muito bem, especialmente na carta aos Gálatas, quais são os frutos do pecado, da carne e os frutos do Espírito. E ele diz mesmo, olha, não adianta querer satisfazer as obras da carne. É uma sede insaciável. Você mesmo vê pessoas ricas que se matam, pessoas que têm tudo e de repente estão aí deprimidas. Por quê?
criaste-nos, e aqui é Santo Agostinho que entra com seu pensamento, sua síntese maravilhosa, criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, enquanto não repousa em Deus. Se conhecesses o dom de Deus. Agostinho fez a experiência deste dom, e aí sim, não é que ele ficou então aí acomodado, que agora encontrei o Senhor. Ao contrário, ele sentia necessidade agora de levar esta água viva para outras pessoas, para quem não conhecia o Mestre. Escrevia, fazia discursos, homilias, rezava. Por quê? Porque ele sabia que aquele dom, aquela água viva que ele havia recebido, não podia ficar só para ele, tinha que ser repartida fraternalmente. E é o que ele fez ao longo de sua vida. Se conhecesseis o dom de Deus. Olá pessoal, eu sou Simone Ramos e hoje estou aqui no Anunciamos Jesus para dar uma dica cultural. Nós vamos falar do livro A Dança dos Íntimos Desejos, do sacerdote jesuíta Carlos Rafael Cabarrus. O livro quer nos orientar como sermos pessoas em plenitude. Para alimentarmos esse poço das possibilidades, um primeiro item que o autor destaca é a necessidade de nós termos uma autoestima positiva. Mas aí você pode se perguntar, mas o que é isso? É a capacidade de nós olharmos para nós mesmos e para os outros com objetividade, sendo capaz de reconhecer os pontos fortes e também os limites que cada um possui. É indiscutível dizermos que o trabalho nos constitui como seres humanos. Mas o trabalho não é só fazer um ofício mecanicamente. Nós precisamos de dois elementos para nos integrarmos como seres humanos e vivermos em plenitude: a criatividade e o merecido descanso. Trabalhar criativamente é deixarmos a nossa marca nesse mundo, é imprimirmos o nosso selo, é fazermos a diferença nas atividades que a gente realiza. Você já parou para pensar que nenhum de nós faz as coisas do mesmo jeito? É aí que você pode fazer a diferença. Tirar do seu coração, do seu âmago, a energia, a disponibilidade, a vontade de fazer as coisas do melhor jeito possível. É claro que além de exercermos as nossas atividades com muito esmero, com muito capricho, nós também temos o nosso merecido descanso para podermos recuperar a nossa energia emocional, psíquica, espiritual e voltarmos mais recarregados para o nosso ambiente de trabalho. Um outro elemento que o autor destaca para trabalharmos os nossos dons e habilidades e mantermos o nosso manancial sempre vivo é construir o amor. E isso significa estabelecer relações sadias com as pessoas. Para isso é necessário dialogar. E o diálogo pressupõe colocar-se no lugar do outro, saber o que o outro está sentindo, que situação ele está passando, antes de já prepararmos um discurso sem ouvir o que a pessoa tem a dizer. Afinal, uma relação saudável só se constrói no convívio com o outro. A consciência solidária é outro ponto destacado pelo Cabarrus. Ele fala o seguinte: ouvir a nossa consciência é agirmos de acordo com os nossos valores. A nossa consciência é um manancial vivo que nos impulsiona ao crescimento. Um último elemento para mantermos aceso o nosso poço das possibilidades é a questão da consciência ética. Consciência diz respeito ao nosso modo de nos comportarmos, de agirmos com as pessoas, os nossos padrões de comportamento. Toda vez que você decide viver de acordo com o seu manancial, você escolhe a vida. Anunciamos Jesus, vai para o